Olá, boa tarde. Mais um vídeo aqui para esse canal. Estou gravando aqui no dia 29 de 1 de 2024. Tá ali, ó, a data, exatamente 3 horas da tarde. Bom, eu novamente vou comentar algumas notícias que está aqui. Eu coloquei um resumo de notícias, né, que eu coloquei no meu Google Drive. E eu vou disponibilizar aqui, caso você queira ler essas notícias. Eu não vou ler todas, só as principais detalhes, né? Bom, vejamos essa notícia aqui. É uma notícia de cunho mais cultural, mas tem uma relevância para toda a conjuntura que está se passando no mundo, certo? Vejamos, por que é que o plano da UE, União Europeia, para criminalizar o sexo não consensual, veja só, sexo não consensual, está em apuros. Vamos ler, eu vou ler um trecho só, a notícia é longa, certo? É bem longa, mas eu vou ler só alguns trechos, eu já li ela toda, vou fazer um resumo, certo? E vou disponibilizar caso você queira ler, tá? E você queira entender essa conjuntura cultural na qual nós estamos inseridos, tá? Porque o que é a UE? A União, deixa eu colocar aqui na internet, que eu não gosto de fazer nada sem o auxílio da inteligência artificial do Google. Então, União Europeia. O que é isso? Certo? Eu quero que você, primeiro, eu quero contextualizar você do que seria isto, né? Isto que se chama UE, União Europeia. Vou colocar a câmera mais para cá. Veja só, isso aqui é um mapinha compondo os países, né? São cerca de, acho que são 27 países, salvo engano, né? Que fazem parte da União Europeia. Bom, veja o quadro aqui desses países. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui essa imagem aqui, para você entender a conjuntura do mundo que a gente está vivendo, certo? Lembrando um detalhe importante. Por que eu vou destacar aqui esse ponto da União Europeia? Porque a União Europeia está dentro de um quadro civilizacional gigantesco, no qual envolve inclusive as Américas, né? As Américas, que tal como elas estão formadas hoje, os países da América e da África também, de certa forma, tem uma participação especial destes países aqui, né? Tem uma cultura e uma política bastante orientada pelos acontecimentos históricos relevantes da Europa. Bom, então a União Europeia é composta por esses países aqui, exceto agora o Reino Unido, né, que saiu, mas são mais de 20 países, salvo engano, que compõem a União Europeia. São basicamente os países da Europa Ocidental, né, excetuando ali os países da Ásia Central, que são vizinhos, fazem fronteira com a Rússia e aqui o Cáucaso, né? Os países do Cáucaso que não fazem parte da União Europeia, mas os demais fazem parte, né? E temos também a Turquia. A Turquia faz parte da União Europeia, apesar que não é exatamente tão Europa, mas ainda faz parte. Bom, vejamos. Deixa eu colocar aqui. Quantos membros há na União Europeia? Veja só, o que é a União Europeia? Deixa eu ver se eu alcanço aqui algum mapa com o quantitativo. Eu acredito que eu vou ter que ir aqui. Achei. 27 membros. Olha só esse dado aqui, super relevante. Isso aqui, a União Europeia é uma entidade geopolítica, uma entidade política e monetária, certo? É uma organização soberana que exerce uma supra-soberania, soberania acima das soberanias, tá? Oficialmente, a União Europeia é composta por 27 países, né, que tem poder de voto e
e de veto também em determinadas decisões. Detalhe, as decisões que é tomada na União Europeia, no âmbito da União Europeia, afetam todos os 27 países membros da União Europeia. Tanto as decisões econômicas, quanto as decisões políticas, quanto as decisões militares, que agora eles estão envolvidos até o pescoço nessas questões militares da Europa por causa da questão da OTAN e da Ucrânia. E tem outro detalhe importante que eu queria destacar aqui para vocês, certo? Pra gente, tudo isso é para contextualizar essa notícia aqui, certo? Para contextualizar essa notícia, eu preciso que você entenda esse detalhe aqui, ó. São 27 países membros, certo? Com 24 línguas oficiais. São 24 línguas diferentes que compõem a União Europeia. Só isso, tá? Só esse detalhe você já tire do tamanho da complexidade que é isso aqui. O tamanho da Babilônia, que é isso aqui, que se chama União Europeia, certo? 27 países, apenas 27 países. São países soberanos, certo? Países que têm sua própria legislação, suas próprias constituições, seus próprios parlamentos. Porém, contudo, todavia, cada um desses 27 países, eles prestam obediência financeira, econômica, política à União Europeia, que inclusive tem um parlamento europeu, tem um banco central europeu, tudo, né, para normatizar as relações europeias de 27 países que falam 24 idiomas diferentes. Você já imaginou um negócio desse? Já imaginou o Brasil falando 24 idiomas diferentes? Porque basicamente a União Europeia é quase o tamanho do Brasil, né? Territorialmente, né? Imagina, são 27 países. Imagine que é como se fossem 27 estados do Brasil, né? Só com detalhes, são 24 línguas, né? Não falam a mesma língua. Países diferentes, são culturas distintas e tal e tal. Bom, mas essa arquitetura tá funcionando, né? Aos trancos e barrancos lá na Europa. Tá dando uns problemas, tá dando uns... vamos dizer assim, tá gerando uma série de problemas. A União Europeia está passando por uma série de problemas desde a época do Brexit e agora tá aumentando. A União Europeia é uma coisa sustentável, certo? Mas está aí, estão engolindo isso por uma questão de, digamos assim, para evitar um mal menor. Mas, na verdade, o mal está ficando maior, né? E veja só essa notícia, por isso que eu contextualizei para você entender. Veja, a União Europeia, que é a UE, tem um projeto de lei, certo? Para criminalizar o sexo não consensual. Até você pode pensar, bom, como assim? O que é o sexo não consensual? Estupro, né? Aqui no Brasil a gente considera estupro crimes análogos ao estupro, né? É o sexo não consensual. Bom, porém, veja bem você, não se trata de estupro isso aqui, né? E é o mais é o mais complicado de entender. Por isso que eu tô dizendo, a União Europeia é uma espécie de Babilônia. É uma Babilônia isso aí. É uma engenharia babilônica medonha. Veja só o tamanho da confusão que tá lá. Bruxelas tem um plano para criminalizar o sexo não consensual. Veja, o que é o sexo não consensual? Né? Me diga você, né? Se você sabe de uma coisa dessa. Pois é, a União Europeia diz que sabe o que é isso. Em toda a União Europeia, eles querem então criminalizar o sexo não consensual, valendo para toda a União Europeia, todos os Estados membros. Ok. Aí você pode pensar, bom, né? Um leitor em português, porque isso aqui foi escrito originalmente em inglês, certo? Isso aqui foi escrito originalmente em inglês. Vamos ver em inglês como é que fica, né? Isso aqui em inglês. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Inglês. Vamos colocar isso aqui em inglês para ver como é que fica. Olha só. Non-consensual sex. Isso aqui é em inglês, né? Non-consensual sex. Ok, vamos ver isso em outras línguas europeias. Vou botar aqui no Google Tradutor, porque afinal de contas são muitas línguas, né? Que eles falam lá. Deixa eu colocar aqui esse mesmo termo em inglês. Sexo não consensual, tá vendo? A tradução automática, né? Aqui, nesse site, é a tradução automática. Aí você vê que lá no Google Tradutor dá no mesmo, né? Não consensual. Isso aqui em português, veja bem. Aqui, pelo menos no português do Brasil, né? Como é que fica essa história de sexo não consensual aqui no Brasil? Deixa eu colocar aqui pra gente ver.
como é que está a legislação brasileira em relação a isso aqui? Afinal de contas, né? De uma certa forma, a política que é aplicada aqui no Brasil é parecida com essa política desastrosa que é aplicada lá na União Europeia. Legislação brasileira. Para a gente entender, né, em que pé andam as discussões culturais e políticas da Europa, né? Vejamos aqui. Crime de estupro, né? Ato sexual não consensual, por meio violento ou emprego de grave ameaça ou com a pessoa absolutamente incapaz de consentir. E aí, tanto poderia ser uma pessoa incapaz na idade, né? Menor de idade, por exemplo. Fazer sexo com menor de idade pode ser enquadrado como prática de estupro aqui no Brasil, porque é uma pessoa incapaz de consentir. Ou então, a pessoa sob efeito de alguma substância, de algum entorpecente. Também se enquadra aqui, ou seja, isso já está normatizado aqui no Brasil, né? Não é de hoje. Aí você vai para a notícia e você pensa, poxa, como assim? Né? Veja só o know-how da notícia. Olha, lá na União Europeia, eles estão discutindo, certo? Alguns países membros estão, vamos dizer assim, argumentando, outros contra-argumentando a criminalização do sexo não consensual, que é basicamente o quê? Né? No bom português brasileiro, né? O que a gente conhece aqui no Brasil. É o quê? É a criminalização do estupro? Bom, criminalizar estupro, será que já não está criminalizado? Vamos ver aqui na União Europeia. Vamos lá. Crime de estupro, segundo a legislação da União Europeia. Vamos ver o que é que aparece. Vamos ver essa notícia aqui do ano 2023. O que é que diz aqui? Debate. Veja só. União Europeia debate definição de unificação de estupro para o bloco. Então, na verdade, vamos ver o tamanho dessa notícia. Olha, essa notícia já é mais explicativa do que a outra, né? Ela já é mais... já dá um entendimento melhor do assunto. Olha, na verdade, a União Europeia quer unificar a legislação do bloco. Todos os países têm a mesma legislação sobre este assunto, que é estupro, né? Bom, essa é uma legislação que deveria caber para os 27 países membros, né? Envolve temas como, vamos ver os temas que envolvem essa legislação, uma legislação única para todos os países, que envolve temas como a mutilação genital. Você pode pensar, a mutilação genital na Europa, exatamente, porque tem muitos imigrantes, principalmente oriundos das zonas do norte da África, onde ainda se pratica mutilação genital, certo? Feminina. Então, eles querem incluir isso também, isso na União Europeia. Divulgação de vídeos íntimos, considerar também como dentro desses crimes contra a sexualidade. Assédio online, o que eu concordo absolutamente, né? Essas coisas devem ser considerados crime, sim. Porém, aí é que está o problema da questão. Isso aqui, olha, a mutilação genital, por exemplo, a divulgação de vídeos íntimos e o assédio online não é estupro. Não é estupro, né? Estupro é outra coisa. E aí tá essa confusão lá na legislação europeia, porque eles querem fazer uma lei só que entre todos esses crimes em uma só legislação. E nem todos os países estão concordando com isso, né? E aqui nessa notícia a gente vê com mais clareza. Tem países como a França, né? A França e a Alemanha, que a maior parte da população europeia está na França e na Alemanha, eles estão criticando essa medida da União Europeia, considerando que eles já têm uma lei suficientemente abrangente para esses casos de abuso sexual, de estupro, ligados aos crimes contra o sexo. Então, eles consideram que já tem uma legislação robusta no país deles, né, a França e a Alemanha. Portanto, eles não acham que seja necessário esse tipo de unificação que a União Europeia está tentando aprovar.
certo? Bom, mas tem um detalhe importante que eu queria destacar que está aqui nessa notícia, que é o seguinte, olha. Se por um lado você tem esses países mais pé no chão na Europa, né, que é a Alemanha e a França, por outro você tem países como a Espanha, por exemplo, que já está totalmente mergulhado nesse jogo maluco, nesse jogo maluco da União, nesse comunismo, nesse novo comunismo repaginado que é a União Europeia. E eles estão com a seguinte ideia de que sim, tem que fazer uma legislação única sobre esses crimes, colocar tudo num pacote só, estupro, né? Como que o estupro vai virar o sexo não consensual e aí envolve um monte de outras coisas que não necessariamente pode ser considerado estupro, que vai misturar, vai virar uma Babilônia, né? Vai virar uma Babilônia jurídica. Você imagine uma situação dessa. Por quê? Porque existe a ideia cultural, essa ideia, o conceito, que é um conceito não é um conceito filosófico, é um conceito feminista, desses feminismos modernos que tem por aí, que tá rodando o mundo. O conceito de só o sim significa sim. Aqui no Brasil a gente tem uma coisa parecida nos movimentos feministas, que é o não é não. Deixa eu ver se eu encontro aqui na internet. Já ouvi essas expressões, deixa eu ver. Não é não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma lei, claro. No Brasil é um país, assim, fantástico, né? Não é não, uma lei para isso também, o constrangimento de violência contra a mulher. Né? Isso que a União Europeia está tentando aplicar lá e não está conseguindo porque né, a França e a Alemanha estão embargando, aqui no Brasil já está sendo aplicado à risca. Veja só essa lei aqui, essa lei foi criada no passado, eu nem sabia, mas está lá, foi criada. É uma lei que foi promulgada no passado que cria um protocolo para o não é não, para mulheres com constrangimento à violência contra a mulher. Olha, gente, isso aqui é uma coisa absurda, né? Mas o Brasil está dentro disso, né? Como eu disse, o Brasil e a União Europeia caminham no mesmo lado, no mesmo barco afundado, nesse barco babilônico, né? De querer administrar, né, a humanidade através da burocracia, essa burocracia louca. Bom, então está aí, né? Os europeus estão aí nesse jogo, nesse nó, né? Mas as notícias continuam. São muitas notícias que eu queria mostrar hoje aqui. Essa é só uma, tá? Para você entender a questão cultural que envolve. Eu não vou entrar nos detalhes hermenêuticos, nas discussões feministas e tal, que isso pode suscitar, nas paixões. Olha, eu sei, esse é um tema muito complicado, certo? Esse é um tema muito difícil. Na minha prática profissional, eu tenho que lidar com esse tipo de situações e é muito difícil. Porém, veja bem, a União Europeia e outras entidades governamentais deveriam estar preocupados não na definição legal, porque eu acredito que já tem uma legislação bastante robusta sobre esses crimes, tanto na Europa quanto em várias partes do mundo. O que se tem que fazer, além, é claro, de estabelecer medidas de prevenção, é criar uma forma, né, de convivência humana menos violenta. Porque os crimes contra o sexo, eles são uma reprodução, eles são um sintoma da forma violenta com as quais as pessoas estão se relacionando hoje em dia. E não é só homem e mulher que estão se relacionando de forma violenta, as pessoas de modo geral. A forma humana hoje, os relacionamentos são muito violentos. Então, criar formas de vida não violenta, né? Forma de vida social não violenta deveria ser o interesse da União Europeia. Mas, bom, eles estão lá envolvidos, né, no financiamento de guerras como a da Ucrânia. Então, bom, obviamente que eles não estão nem aí para preservar a vida sem violência. Então, são só hipócritas mesmo, como muitos engravatados no mundo. Então, vamos continuar aqui as notícias sobre Bruxelas. Mais uma notícia, olha só. Bruxelas analisará financiamento para o UNRWA após investigação. Então, tem uma agência da ONU, essa é uma agência da ONU, certo? Para refugiados, sediado lá em Israel, que está sendo suspeita agora de ter participado e ter ajudado nos ataques contra Israel, que matou mais de 1.000 pessoas e levou reféns e gerou toda essa confusão, essa guerra que está acontecendo lá.
Você veja só o tamanho do imbróglio que envolve ali. Quer dizer que uma agência de refugiados, diz que cerca de dois funcionários, supostamente estão envolvidos nos sequestros, tá? Nos próprios sequestros das pessoas que estavam nesse dia que foram levadas. Está aí sendo investigado, mas é um escândalo, sem proporções. E enquanto isso, na França, os agricultores franceses, a notícia de hoje, tá? 29 de 1 de 2024. Agricultores franceses ameaçam fazer parar Paris. Literalmente, olha aqui. Esse foi a palavra usada, cercar. Os agricultores franceses, ao estilo Viva la Révolution, eles estão querendo cercar a cidade de Paris, isso mesmo, a capital da França, com os tratores deles, reivindicando medidas de apoio à categoria dos agricultores, que segundo o sindicato, tá? Esse aqui é um sindicato, exatamente. Paris agora está sendo ameaçado por um sindicato, né? Toda revolução que vai e volta, né? Assim, pois está voltando tudo para Paris. Então, eles estão, inclusive, eles estão se mobilizando para hoje, né? Fazer esse cerco às 2 horas no horário local de Paris, 1 hora no horário de Lisboa. Bom, veja você, né? Os agricultores estão reclamando que as mercadorias estão muito baratas, está muito difícil de produzir, eles não estão ganhando incentivos do governo, etc e tal. E aí, por causa disso, estão tendo perdas significativas de lucros, né? Os agricultores franceses. Mas, pasmem, isso não está acontecendo só na França, tá? Está acontecendo em várias partes da Europa. Tem até uma notícia, deixa eu ver aqui. Eu coloquei aqui no meu cadê ainda que eu acho aqui? Eu botei aqui nas minhas noticiazinhas que eu guardo aqui no meu Google Drive. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa aqui é a notícia da África. Esse é aqui. Não. Bom, mas o fato é que essas mobilizações de agricultores está acontecendo em várias partes da Europa, além da França. Está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na Romênia e na Polônia, né? Que a Polônia está fazendo ali fronteira naquela crise medonha na Ucrânia. Então, bom, está tendo comida, tá? Está tendo comida. Não já tem nenhum problema de seca na Europa, graças a Deus. Porém, o abastecimento da comida está ficando mais caro por causa dos interesses, né, dos setores. Aqui no caso dos interesses do Sindicato dos Agricultores, lá na França. Mais uma notícia, assim, estapafúrdia, né? Uma coisa que a humanidade realmente está num momento que é realmente assustador. Porque, veja, tá lá, né? Os caras estão brigando, por quê? Porque não estão ganhando lucro com a comida que produzem no campo. A agroindústria está reclamando. Porque isso aqui é a agroindústria. É que nem o Brasil aqui, né? Essa grande máquina de fazer dinheiro com comida. E aí você vai para Gaza. O que está acontecendo em Gaza? Tem lá mais de 1 milhão de pessoas sob o perigo da fome generalizada. 85% da população de Gaza, que está fugindo da guerra, também está fugindo da fome. Também está em situação de vulnerabilidade extrema. O que dizem os especialistas da ONU, tá? São especialistas da ONU que estão no locus, né? No local onde está acontecendo tudo. Estavam chegando, né? Porque teve essa suspeita de envolvimento de agentes da ONU com o Hamas gerou uma diminuição nos fornecimentos de comida que estava chegando lá, de ajuda humanitária, né? Eles falam, né, os secretários lá, os agentes da ONU, eles falam em uma situação de catástrofe sem precedentes. 1 milhão de pessoas, né? Isso é 1 milhão de pessoas que está lá. Estava chegando 500 caminhões de ajuda humanitária, agora está chegando 30. Ou seja, né? Tem gente aí que está morrendo de fome,
né? Isso aí eu não tenho dúvida, né? Muitas dessas mortes que estão aumentando aí já não é mais de bombardeio, é sim de fome, né? Bom, seguindo aqui, a notícia só piora. As notícias só pioram. Você veja, e a União Europeia está lá discutindo sobre, né, burocratizar ainda mais o crime de sexualidade. Mas as notícias do mundo só pioram. Olha só, essa notícia aqui. Joe Biden promete retaliar após ataque que matou 3 soldados norte-americanos na Jordânia. Pois é, exatamente. Teve um ataque que foi um ataque terrorista de um grupo terrorista que fica sediado, supostamente apoiado pelo Irã, e que tem operações na Síria e no Iraque. Então, o ataque saiu da Síria, do Iraque, né, por grupos radicais militantes, ou seja, não foi o próprio Irã, né, não foi o próprio Estado do Irã quem reivindicou os ataques, não, foram grupos militantes radicais, que são aqueles grupos que são, de fato, assim como Hamas, são incontroláveis, né, se der dinheiro a esse povo, pronto, você espere o pior. E estão dando dinheiro a esse povo, né? Dinheiro e armas, né? O que é muito pior. E aí, o que é? Eles fizeram um ataque, né? Mataram pelo menos 3 militares norte-americanos e feriram mais 34. Isso numa base dos Estados Unidos na Jordânia, que é onde faz fronteira vizinho ali com o Estado de Israel. Ou seja, a coisa tá ficando pior e não tem quem apague esse fogo, né? Pelo contrário, estou só botando mais gasolina nesse fogo. E aqui a notícia mais longa, não vou ler toda, mas o fato é, os Estados Unidos, veio a público, né, o máximo mandante dos Estados Unidos, Joe Biden, veio a público. Isso aqui não é o Joe Biden falando, tá? Isso aqui ele é só um representante. Eles prometem retaliar, ou seja, eles não vão ficar quietos. Dessa vez, realmente os Estados Unidos, eles estão lá, me parece, né, o Irã, o Iraque, esses países ali, ó, do entorno com Israel, eles estão realmente padecendo e vão padecer mais. Por quê? Porque realmente a máquina de guerra do mundo está na mão dos norte-americanos. Não adianta. Tá lá o Hezbollah atingindo lá algumas poucas situações, alguns poucos alvos. Em Israel tá lá os Houthis tangendo lá umas bombas lá em alguns navios que trafegam o Estreito de Mandeb. Mas quem tem o poder maior ainda são norte-americanos. Então, assim, é loucura. É basicamente isso. O que o mundo está passando hoje é uma grandíssima loucura que está levando a catástrofes como estas. Gaza é só a ponta do iceberg, né? 1 milhão de pessoas ali, quer dizer, é só uma cidade. Gaza era só uma cidade, uma região metropolitana. Você imagina se isso se expande para países do tamanho do Irã, do tamanho da Síria, porque a Síria também está numa catástrofe populacional gigantesca, bolando aí há alguns anos. Ou seja, não é fácil, né? Bom, e aí vamos ver, essas notícias que eu li são notícias que estão na Euronews, é um canal ocidental que veicula, né, os discursos e as notícias oficiais do Ocidente. Mas eu também baixei notícias da Sputnik, do canal Sputnik, que é um canal, que é um site, né, russo e que tende a visualizar mais as ações, né, russas, né, mais pró-Rússia. Vamos ver o que os russos, né, estão aí, né, onde que os russos estão de olho. Parlamento da Líbia. Líbia é um país da África, deixa eu colocar aqui para você ver. Um país muito importante da África, certo? A Líbia, do Muammar Gaddafi, né? Daquele grande, né, horrível, que foi morto, né, foi assassinado lá, na Guerra Sangrenta. E a Líbia, pois muito bem, a Líbia, que é um país árabe, né, rico em petróleo, ainda tem muito petróleo lá. Pois bem, eles mandaram embora, cadê a notícia? Mandaram embora embaixadores ocidentais, mandaram embora, para deixar o país. E ainda disseram que, novamente, né, retificaram a narrativa, essa nova narrativa de guerra que estão aí vinculando no mundo, que é a história de que tem uma campanha de genocídio levada a cabo pela gangue sionista em Gaza. Veja, isso aqui é uma narrativa, certo? Ah, mas não existe sionistas. Olha, sionistas é uma teoria da conspiração, é parte desse bojo de teoria da conspiração. Pois é isso aqui que está na cabeça Isso aqui fala de gente que está na liderança de países como a Líbia, que já foi arrasada, é terra arrasada, né, por várias potências internacionais. E eles estão sendo guiados por esse tipo de discurso, de narrativa.
né, de gangues sionistas em Gaza. Gente, quem apoia o Estado Moderno de Israel é simplesmente o maior país do mundo. É simplesmente a maior potência armamentística e financeira do mundo. Não se trata de uma gangue sionista. Não, isso é falso. É um país, olha, a República, não sei como é que eles chamam, né? Se é República, é República, né? A República de Israel é apoiada financeira, política e economicamente pela República Norte-Americana. São repúblicas. Você pode dizer, uma república corrupta, cheia de gente ruim. Posso ser que você diga, mas não é uma gangue, tá? Uma gangue não faz isso. Gangue é o Estado Islâmico. Gangue é o Boko Haram. É essa gente que fica aí disparando, assassinando gente à torta e à direita. Mas o Estado de Israel não, o Estado é um Estado. É uma estrutura orgânica estatal ali fixa, tá? Então, assim, não cai essa loucura. Tem uma campanha de genocídio no mundo? Tem. Tem uma campanha de genocídio no mundo. Mas isso que está acontecendo em Gaza, ainda, isso é o que é mais assustador. Ainda não é o genocídio que estão fazendo, que estão plantando no mundo. O genocídio que estão plantando no mundo é essa tal dessa terceira guerra mundial que inventaram lá na Ucrânia. Falando em Ucrânia, tem umas notícias daqui da Ucrânia que é, eu vou encerrar com essas notícias, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui mais notícias sobre os árabes, né? A Sputnik só noticia esse tipo de coisa, tá? Eles estão lá aliançados com a narrativa do coitadismo, do sionismo, disso, daquilo outro, né? Enlouqueceram completamente. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui. Essa notícia é importante. Tá na Sputnik também. Revelado na Ucrânia esquema de corrupção que privou Kiev de 100 mil projéteis para armas de fogo. Então existe lá, segundo informações que vazaram para a mídia ocidental, inclusive a Reuters britânica, The New York Times e outros jornais ocidentais estão noticiando esse tipo de coisa, certo? O que é uma coisa lamentável, porque é desinformação também. Por que você quer desinformação? Vamos lá. Esse aqui é site da pura desinformação, mas a gente tem que catar, né? Nas desinformações tem alguma coisa importante. Veja só. Há mais de 2 anos que a Ucrânia está recebendo dinheiro e armas, né? Ou dinheiro em forma de armas, podemos dizer assim, do Ocidente para barrar ali o avanço da Rússia no território ucraniano. Veja, esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto que você não pode esquecer. Existe uma guerra de invasão que foi iniciada pela burocracia russa. A burocracia russa iniciou essa guerra de invasão. Ponto. Isso é um ponto que não pode ser esquecido. Tá? De lá para cá, a União Europeia e outros países do Ocidente foram dando dinheiro, ajuda financeira e armas à Ucrânia para eles se defenderem. Até aí, tudo isso é público. Aí começaram já aqui no Ocidente a ter um monte de falas de especialistas, de burocratas, de políticos e até de empresários que estão, obviamente, comprando o discurso do Putin de que é uma guerra falida, de que não adianta dar dinheiro à Ucrânia, que eles não vão ganhar nunca, etc e tal. Criando a ideia de que se trata de uma guerra de vitórias ou de derrotas. A desinformação é essa. Então veja, que agora vem a público esses esquemas de corrupção gigantescos que supostamente estariam ligados às compras e vendas de armamentos. Então, supostamente, 195 milhões de reais foram desviados, supostamente, tá? Segundo essas informações chegaram a Reuters, esses recursos foram desviados. Ao invés de comprar as armas, eles pegaram e surrupiaram, né? Guardaram no bolso deles. Ao invés de comprar os projéteis, eles desviaram a compra para outra coisa, né? Aí você pode pensar, bom, a Ucrânia já está numa situação em que não adianta mais mandar projéteis. Eu vi a notícia aqui esses dias, deixa eu ver se eu acho aqui. Falta de soldados na frente ucraniana. Deixa eu ver se eu acho essa notícia que eu encontrei essas semanas passadas. Foi
Exatamente na Euronews que eu vi essa notícia. Olha só essa notícia. O exército ucraniano tem falta de novos soldados para enviarem de frente. Essa notícia é do ano passado, viu? 2023, do final do mês, 19 de 12, isso no mês passado. No ano passado, a Ucrânia estava com déficit de soldados. Soldados, ano passado. Aí vem essa notícia agora. Aí, estoura essa notícia, suposta notícia de escândalo. Estão desviando dinheiros. Gente, pelo amor de Deus. Desviando dinheiro o quê? Eles não têm mais gente pra tanger lá, pra morrer, entendeu? É só isso. Não tem mais gente pra botar lá nos fossos, nessas trincheiras, essa guerra de trincheira que foram inventadas na Ucrânia de novo. No pleno século XXI não era cristão, foram inventar guerra de trincheira, não tem mais gente pra morrer lá. Aí vou fazer o que com esse dinheiro? Vou botar arma na mão de quem? Porque não adianta ter arma, você não tem que ir pra frente de batalha. É muito simples. Então, esses desvios aqui, né, é só a falta de soldados. Então, eles pegam esse dinheiro para fazer outra coisa com esse dinheiro, né? Porque, afinal de contas, a população ucraniana está passando por uma situação, né, dificílima. Não estou aqui justificando desvio de verbas. Eu estou dizendo que isso aqui é uma desinformação pura e simples. E que está sendo vinculado por agências ocidentais. Ou seja, o Putin tem aí, né, uma monstruosa rede de desinformação no Ocidente que está trabalhando para ele, 24 horas por dia, trabalhando para ele de graça. Está trabalhando de graça para o Putin. Para essa desproporcional guerra que ele foi fazer lá na Ucrânia. Porque é uma desproporcional guerra. Você pode falar o que for do Zelensky e da turma que apoia ele, mas olha, a ofensa nessa guerra, quem fez foi a burocracia russa. Foi a ofensa, né? É uma coisa desproporcional. Totalmente desproporcional que eles fizeram ali. Um verdadeiro estupro, né? Tomando aqui já que eu comecei essa notícia com as discussões da Europa sobre estupro. Então, foi um verdadeiro estupro geopolítico, o que a Ucrânia está sofrendo, né? E aí, geralmente, o que acontece com pessoas que são usadas sexualmente, que são abusadas? Geralmente, né, a psicologia delas vai tendo uma tendência a um comportamento cínico, a um comportamento, né, vamos dizer assim, totalmente frio em relação às relações humanas. E isso está acontecendo na Ucrânia, né, óbvio, né? Então, assim, estou esperando um paraíso cor-de-rosa na Ucrânia, que todo o dinheiro passe por uma auditoria. Poxa vida, estão numa guerra, e uma guerra desproporcional, né? Mas tem uma maquinaria, que roda no Ocidente, né? E não é só a Sputnik, bom, a gente já sabe que a Sputnik é da Rússia e pronto. Mas o pior é esses royalties, né? Essas royalties da vida, esses New York Times da vida, que trabalham a favor do inimigo, porque o Putin é um inimigo declarado do Ocidente inteiro. Se você mora no Ocidente, fique sabendo, o Putin se declarou seu inimigo, ele quer matar você. Se ele puder, ele vai matar. Então, assim, como é que você trabalha pro seu inimigo? É no mínimo uma estupidez, né? E uma coisa assim, que eu não entendo, sabe? E tá lá, inclusive os senadores dos Estados Unidos estão lá, diz que agora querem rejeitar, ajudar a Ucrânia. Não dá mais, certo? Não dá mais. Olha, o que aconteceu na Ucrânia não tem volta. Aí tá lá os senadores norte-americanos tentando fazer isso, fazer aquilo, não consegue. O Pentágono diz que já não tem mais dinheiro para mandar para a Ucrânia, mas o Pentágono não manda dinheiro. O Pentágono trabalha com armas, defesa. Em defesa não se trabalha não se liga para orçamento, né? Quem trabalha com defesa sabe disso. Quem trabalha na defesa de um país, a última coisa com que se importa é com o orçamento, né? O importante ali são as medidas estratégicas, armas estratégicas, posicionamento estratégico, essa coisa toda. E não tem nada a ver com dinheiro, né? Dinheiro some justamente no Pentágono, justamente na defesa do país. É aí que o dinheiro acaba, né? Quer dizer, não tem mais dinheiro ali. Então isso é óbvio. Agora, estão criando narrativa falsa, né, de que o Putin é um salvador da pátria, né, de que o Putin é um homem, né, olha, o Putin é um filho da KGB, é o que sobrou da KGB, né, que é uma agência de desinformação da Rússia, da antiga União Soviética. E ele começou essa matança na Ucrânia justamente sob, né, justificativas soviéticas, ainda da era soviética, de que aquilo ali que ele estava supostamente querendo tomar para a Rússia era da União Soviética antes, então portanto, é participar da Rússia. Ou seja, é uma coisa totalmente deslocada da realidade,
O Putin está completamente enlouquecido. Ele é uma pessoa delirante. Ele é o que se pode chamar de delirante. Só que aqui no Ocidente, o que foi feito? As pessoas delirantes, como o Putin, ganharam poder, holofotes e dinheiros, né? E mídias. E as pessoas com sensatez, com juízo na cabeça, ficaram sem nada, né? Ficaram à mercê dos loucos. Então, bom, eu espero que a União Europeia tome juízo, né? Pare de discutir esse tipo de coisa idiota, que na minha opinião é idiota, porque se já tem legislação criminalizando o estupro, não necessita de uma legislação para criminalizar o que já está criminalizado, certo? Não necessita. Eles têm que olhar o que está acontecendo na Ucrânia, porque o estupro vai estar dentro da Europa, está lá na Ucrânia. E se o Putin conseguir o que ele quer lá na Ucrânia, meu filho, a Europa não escapa viva dessa terceira guerra mundial que estão querendo armar aí no mundo, certo? Tomara que a União Europeia se acorde antes que o fim do mundo chegue para eles também. Tchau.